Você já parou para pensar porque em alguns dias você consegue sentar e trabalhar por 3 horas seguidas sem nem ver o tempo passar, enquanto em outros você leva 40 minutos apenas para conseguir ler o primeiro parágrafo de um relatório sem ser interrompido pelos seus próprios pensamentos? Sabe aquela sensação de névoa mental, onde a sua atenção parece uma lanterna com a pilha fraca, iluminando tudo de forma difusa, mas sem foco em nada? Por um motivo biológico que a maioria ignora, o foco não é um evento místico ou uma questão de vontade. O foco é um estado neuroquímico de alerta seletivo. Por causa dos seus níveis de noradrenalina que estão baixos demais para te manter alerta, porque a sua acetilcolina não está marcando os circuitos neurais corretos e porque o seu cérebro está tentando economizar energia, evitando o esforço cognitivo que o trabalho profundo exige. Bom, isso não é falta de motivação. E nesse vídeo eu vou te mostrar como forçar o seu sistema nervoso a entrar no modo foco total em menos de 5 minutos. Sem rituais esotéricos, eu vou te explicar a engenharia por trás do estado de flow. Vamos lá? Antes de começarmos, precisamos alinhar um conceito importante. Na literatura clínica e na psicologia, a palavra hiperfoco é usada muitas vezes para descrever uma concentração intensa e quase involuntária, comum em quadros de neurodivergência como o TDAH. Mas aqui, o que vamos buscar é o foco intencional, aquela capacidade de direcionar sua energia mental para uma tarefa específica, pelo tempo que você decidir. Existe um mito muito comum de que para ter foco você precisa estar em um estado de relaxamento profundo ou de paz absoluta. Muitas pessoas perdem tempo buscando o silêncio externo perfeito antes de começar a trabalhar. No entanto, tecnicamente, isso é um equívoco. Biologicamente, o foco de alto rendimento exige um nível moderado de alerta, ou o que chamamos de estresse positivo. A ciência explica isso através da lei de Yerkes-Dodson, desenvolvida pelos psicólogos Robert Yerkes e John Dodson. Esse estudo demonstra que a nossa performance aumenta conforme o nosso nível de ativação fisiológica sobe. Se você estiver relaxado demais, o seu cérebro entra em modo de monitoramento passivo, escaneando o ambiente atrás de qualquer estímulo ou distração. Para entrar em um estado de trabalho profundo, como descreve o autor Cal Newport, você precisa aumentar a sua razão, sinal, ruído. Em termos simples, você precisa dar volume ao que importa, a tarefa, e silenciar o que não importa, os pensamentos intrusivos e as notificações. Mas a pergunta prática é: como mudar a sua química cerebral em poucos minutos para sinalizar ao sistema nervoso que aquela tarefa é a sua única prioridade agora? Vamos entrar agora no protocolo de ativação do foco. O primeiro passo para estabelecer um estado de foco não começa nos seus pensamentos ou na sua força de vontade, mas nos seus olhos. Existe uma ligação física direta e bidirecional entre o seu sistema visual e o seu nível de alerta, o que na neurociência chamamos de arousal. Quando você está distraído ou ansioso, os seus olhos tendem a realizar movimentos rápidos e aleatórios. Chamamos de movimentos sacádicos. Biologicamente, isso sinaliza para o seu cérebro que o ambiente deve ser monitorado de forma ampla, em um modo de atenção dispersa. Para inverter esse processo e forçar o foco, você precisa utilizar o que o neurobiologista de Stanford, Andrew Huberman, descreve como a relação entre o foco visual e o foco mental. Quando você fixa o seu olhar num ponto fixo, você sinaliza para uma estrutura no seu tronco cerebral chamada locus coeruleus, que é a hora de liberar a noradrenalina. O protocolo técnico é o seguinte: antes de começar uma tarefa difícil, escolha um ponto fixo. Pode ser um ícone na tela ou uma marca no papel, e mantenha o seu olhar fixo nele por cerca de 60 segundos. Tente piscar o mínimo possível, mas sem gerar um esforço doloroso. O que está acontecendo quimicamente? Esse esforço visual recruta circuitos do seu córtex pré-frontal e dispara uma liberação de noradrenalina e dopamina. Isso fecha as comportas da sua atenção externa. Ao estabilizar a imagem na sua retina, você estabiliza a prioridade do seu cérebro. É uma forma de usar a sua arquitetura ocular para puxar o seu estado mental para o momento presente. Uma vez que os olhos estão ancorados, o próximo passo é garantir que o seu sistema de energia consiga sustentar esse esforço. Se o foco visual que vimos do bloco anterior é o que define a direção, a respiração é o que fornece a energia para o sistema. Para o seu cérebro funcionar em alto nível, ele precisa de 2 sinais químicos trabalhando juntos:
a noradrenalina, que traz o alerta, e a acetilcolina, que funciona como um marcador de precisão, avisando os neurônios exatamente onde eles devem focar. A forma mais rápida de alterar o seu estado mental é através do seu sistema nervoso autônomo, e a ferramenta para isso é a sua respiração. Existe um protocolo que utilizamos aqui no reservatório de dopamina para acordar o sistema de foco. Em vez daquelas respirações lentas que usamos para relaxar antes de dormir, aqui buscamos o oposto, uma ativação controlada. Você vai realizar cerca de 20 respirações rápidas e profundas, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca com vigor. Por que isso funciona? Esse tipo de respiração sinaliza para o seu cérebro que você precisa de prontidão imediata. Isso ativa uma estrutura na base do seu cérebro chamada sistema ativador reticular. Imagine que ele é o segurança do seu cérebro. Ele decide o que merece sua atenção e o que deve ser ignorado. Ao fazer essas respirações, você aumenta os níveis de noradrenalina nos seus circuitos, o que limpa a névoa mental e aumenta a sua clareza. Você acabou de carregar a bateria do seu sistema de atenção. Agora, com os olhos ancorados e o sistema em alerta, o seu cérebro entende que a tarefa à sua frente é a única prioridade. Mas de nada adianta ter energia e direção se o seu ambiente estiver trabalhando contra você. Enquanto você tenta focar, o seu cérebro está gastando uma energia considerável processando sons de fundo. Uma conversa ao longe, o barulho do trânsito ou até o zumbido de um aparelho eletrônico. No livro A Mente Organizada, o neurocientista Daniel Levitin explica que o nosso cérebro tem uma dificuldade biológica em ignorar sons que mudam o tempo todo, pois ele evoluiu para detectar ameaças ou mudanças no ambiente. Para proteger a sua concentração, você precisa neutralizar o sistema auditivo. Uma das ferramentas mais eficazes para isso é o uso de frequências sonoras constantes, como o ruído branco ou o ruído marrom. Por que isso funciona do ponto de vista científico? Existe um fenômeno chamado aclimação sensorial. Quando você ouve um som previsível e contínuo, o seu tálamo, que funciona como uma central de distribuição de dados do cérebro, entende que aquela informação não é uma ameaça nem uma novidade. Ele começa a filtrar esse som, impedindo que ele chegue ao seu córtex consciente. Ao usar fones de ouvido com ruído branco ou ondas binaurais, preferencialmente nas frequências alfa ou beta, você cria uma espécie de estudo sonoro. Isso reduz o que chamamos de custo de alternância. Em vez de o seu cérebro ser interrompido a cada novo barulho, ele se mantém estável. Estudos sobre ressonância estocástica sugerem que, para muitas pessoas, um nível baixo de ruído constante pode, na verdade, ajudar o sistema nervoso a detectar melhor o sinal da tarefa principal. Na prática, você deixa de desperdiçar energia monitorando o ambiente e libera essa capacidade de processamento para ser usada exclusivamente no que você está fazendo. Agora que alinhamos a visão, a respiração e o ambiente auditivo, precisamos entender o tempo limite que a nossa biologia aguenta manter esse estado. O maior obstáculo para o foco não é a tarefa em si, mas a resistência que sentimos antes de começar. Biologicamente, o seu cérebro é um excelente gestor de energia. Quando ele se depara com uma tarefa complexa ou entediante, a amígdala, uma estrutura ligada ao nosso sistema de detecção de ameaças, interpreta o esforço que virá como um risco ao seu estoque de energia. Para te proteger do cansaço, o cérebro gera o impulso da procrastinação. É uma tentativa biológica de se manter no conforto. Para contornar esse mecanismo, utilizamos o que o pesquisador de Stanford, B.J. Fogg, chama de redução do limiar de ação. Em vez de focar no projeto inteiro, o que aumentaria o seu nível de estresse, você estabelece uma micrometa de apenas 5 minutos. Diga para si mesmo: eu não vou terminar esse relatório, eu vou apenas trabalhar nele por 300 segundos. O que acontece quimicamente quando você faz isso? Ao reduzir o tamanho da tarefa, você diminui a resposta de ameaça da amígdala. O seu córtex pré-frontal retoma o controle, uma vez que você vence a inércia e realiza o primeiro movimento. O cérebro libera uma pequena dose de dopamina de progresso. Essa dopamina inicial tem um papel fundamental. Ela reduz a sua percepção de esforço. É como se o cérebro dissesse: isso não é tão difícil quanto eu pensei. O que era resistência vira fluxo. Na física e na neurociência, o custo mais alto é sempre o da transição.
sair do repouso para o movimento. Depois que o motor do foco liga, a biologia trabalha a seu favor para mantê-lo funcionando. É fundamental entender que o estado de foco que construímos até aqui é extremamente frágil. Muitas pessoas acham que uma rápida olhada em uma notificação de apenas 5 segundos não atrapalha o trabalho. Mas a neurociência mostra o contrário. A pesquisadora Sophie Leroy, da Universidade de Minnesota, cunhou o termo resíduo de atenção. Ela demonstrou que ao mudar o foco de uma tarefa para outra, mesmo que por um instante, uma parte do seu cérebro continua processando a tarefa anterior. O resultado? Você leva de 15 a 20 minutos para recuperar o nível de profundidade e clareza que tinha antes da interrupção. É por isso que aqui no reservatório de dopamina aplicamos o que chamamos de design de ambiente. O erro mais comum é confiar na força de vontade para não se distrair. O problema é que a força de vontade é um recurso biológico finito e caro para o nosso cérebro. Um estudo publicado pela Universidade de Chicago revelou um fenômeno chamado brain drain, dreno cerebral. Os pesquisadores descobriram que a simples presença de um smartphone ao alcance da visão, mesmo que ele esteja desligado e com a tela para baixo, reduz a capacidade cognitiva e o foco do indivíduo. Isso acontece porque o seu cérebro precisa gastar energia de forma inconsciente para ignorar aquele objeto e resistir à atenção de checá-lo. A solução técnica é a logística, não o autocontrole. Remova o gatilho visual. Coloque o celular em outro cômodo ou, no mínimo, dentro de uma gaveta onde você não possa vê-lo. Higiene de abas. Feche todas as janelas do navegador que não são estritamente necessárias para a tarefa atual. Se você facilita a distração, você força o seu cérebro a lutar contra si mesmo. Quando você desenha um ambiente para que a única coisa interessante no seu campo visual seja a tarefa, você preserva sua energia mental para o que realmente importa, a execução de alta performance. Para encerrar essa arquitetura de foco, precisamos entender que o foco profundo não é um recurso infinito. O cérebro é um dos órgãos mais caros do corpo em termos metabólicos, consumindo cerca de 20% de toda a nossa energia. Tentar manter um estado de atenção máxima por horas a fio é lutar contra a sua própria fisiologia. A biologia humana não opera de forma linear, mas sim através de ritmos. Além do ciclo circadiano, que regula o sono, existem os círculos ultradianos. Pesquisas pioneiras de Nathaniel Kleitman, o cientista que descobriu o sono REM, demonstram que o nosso cérebro opera em ondas de produtividade e alerta que duram aproximadamente 90 minutos. O protocolo da pausa técnica. Após um bloco de cerca de 90 minutos de foco intenso, o seu cérebro atinge um ponto de rendimento decrescente. Nesse momento, ocorre um acúmulo de subprodutos metabólicos, como a adenosina, e uma queda nos níveis de acetilcolina e dopamina. O hábito final para sustentar a performance ao longo do dia é a pausa de baixo estímulo, 10 a 15 minutos. Mas aqui está o detalhe técnico que a maioria ignora. Essa pausa não pode ser preenchida com o celular. Por que evitar o celular na pausa? Quando você sai de uma tarefa de foco e vai para o Instagram ou WhatsApp, você está substituindo um esforço por outro estímulo visual intenso. Isso impede que o seu sistema nervoso entre no que chamamos de modo difuso, um estado de relaxamento necessário para que o cérebro limpe os resíduos metabólicos e processe a informação. O que fazer na pausa real? Afastamento visual. Olhe para o horizonte ou feche os olhos por alguns minutos. Isso relaxa os músculos ciliares dos olhos que ficaram tensos durante o foco. Movimento leve. Caminhe ou beba água sem ouvir podcasts ou música. Silêncio sensorial. Permita que o seu cérebro descanse da necessidade de processar novos dados. O foco de alto nível não é um dom reservado a poucas pessoas escolhidas. É, na verdade, uma capacidade biológica que está disponível para qualquer um que entenda como o sistema nervoso funciona. O seu cérebro é a ferramenta mais potente que existe, mas ele não possui um botão automático de ligar para a produtividade. Ele opera através de mecanismos biológicos que precisam ser regulados. Se você vai colocar esse protocolo em teste agora mesmo, escreva aqui nos comentários "Foco em execução",
Quero saber quem decidiu parar de ser refém das distrações, retomou o comando da própria biologia. No mais, se você quer continuar entendendo como a ciência pode elevar a sua performance, curta o vídeo e siga o canal. Um abraço e mantenha o foco na execução.